Então, agora nós vamos dar encaminhamento ao livro Diário do Silêncio, da autora Ana Lígia Lira, né? Então, na realidade, são dois livros dela que falam sobre o assunto. Um é esse, o Diário do Silêncio. O Diário do Silêncio é o diário do Frei Estevão Rottinger, né? E o Inquisidor de Simbres é um outro diário que é do próprio padre Kerley, que foi o inquisidor, né, destacado pelo bispo de Pesqueira para essas investigações. Observe aí que nós temos a Maria da Luz e a Maria da Conceição. Aqui são fotos, né, que nós colhemos aqui do livro, né? E na nossa visita a Simbres, nós ficamos na pousada de Ana Lígia Lira, que é como se fosse uma espécie de museu, né, da aparição, muito interessante. Recomendo muito que vocês vão a essa pousada. É muito importante, um lugar muito tranquilo, de oração, de contemplação. Muito bom estar lá. Então, de lá nós pegamos essas fotos, algumas de lá, outras não. Outras é fruto da pesquisa de Regina, a do próprio Fon Lama, né? Que é esse padre alemão, amigo do padre Kerley, né? E eles trocaram, digamos assim, figurinha, né? Em relação a essa aparição, que à época também estava aparecendo, também tinha uma aparição lá na Alemanha. Mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Então é isso, ó, a foto das duas meninas, né? Maria da Luz, que depois se transformou em irmã Adélia, e Maria da Conceição, que permaneceu lá no interior até a sua morte, né? Ela saiu de Simbres, que morava com Maria da Luz, é como se fosse uma filha adotiva, né? E voltou para sua casa, né, no município de Arco Verde, e faleceu lá, né? Maria da Conceição. E Maria da Luz foi ser freira, né, escapa agora o nome da congregação dela, tá? Bom, então a foto do padre José Kelly, da autora do livro, né, Ana Lígia Lira, e vamos para frente. E a capa do livro aqui, o Diário do Silêncio. Aqui nós temos a carta de dispensa de Kelly, né? Esse era o abade do Mosteiro de São Bento à época, e nós vamos contar aqui a historinha, o que aconteceu durante esse período, né? Aquela imagem ali em relação ao espeto onde se colocavam os papéis com as anotações. Vocês vão ver o porquê dessa imagem estar aí, né? Então, vamos ler aqui a página 140, para que vocês compreendam o que é que foi que aconteceu durante esse período, né? Então, voltar só um pouquinho aqui. O monge, à época monge, José Kerley, ele vinha pedindo para trabalhar. Ele era médico já, formado, já chegou aqui da Alemanha médico, para trabalhar com pessoas. Na realidade, ele foi um dos fundadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Então, ele estava trabalhando com animais, né? Medicina de animais, como se fosse um médico veterinário. E ele vinha pedindo para trabalhar com pessoas. E a partir daí houve todo um imbróglio, né? Todo um problema junto com o abade, essa figura, né? Cuja foto está aí. E o abade, na medida que ele pedia para trabalhar com pessoas, para exercer a medicina humana, né? E o abade colocava ele para lavar banheiro, para lavar latrina. Toda vez que ele se queixava, o abade, na página 140 do livro O Diário do Silêncio, colocava ele para fazer essas atividades, varrer,
lavar latrina, ir para a lavanderia. E isso foi deixando o então monge descontente ao ponto de fazer com que ele reagisse dessa forma que eu vou narrar aqui. Uma tarde, o José Kerley pediu permissão para falar com o abade, autoridade máxima do mosteiro. Disse que queria se desculpar e pedir perdão por haver se revoltado contra os trabalhos impostos. Teve sua audiência concedida. Na verdade, o desespero já havia batido à porta do jovem e ele tinha passado dias planejando uma ação, mesmo que fosse extrema. Seu desejo era ir embora do convento. Ele amava a igreja, mas via a vida no mosteiro como uma prisão. O que pode ser doce ao paladar de um, pode ser amargo ao paladar de outro. Há vários caminhos que conduzem ao mesmo Deus. O caminho de Kerley parecia não ser de reclusão. No entanto, aquelas pessoas também faziam parte de sua caminhada. A história provaria que aqueles dias no convento eram parte de um plano divino bem maior. Ao entrar na sala, Kerley não tinha dúvidas do que faria. Já estava tudo muito bem desenhado em sua cabeça. Ele resolveria sua situação naquela tarde. Seria ou tudo ou nada. Kerley sabia que em cima da mesa do abade havia um espeto de metal, cuja foto está aí no slide, né? Pontiagudo, encravado em uma pequena base de cimento, que funcionava como um destes pesos que usamos em escritórios para evitar que papéis voem. A base segurava papéis maiores e no espeto eram colocados pequenos lembretes, recados, contas. O monge alemão entrou na sala calmamente e se posicionou de frente à mesa onde estava o abade. Kerley não era um homem de porte avantajado, porém possuía muita força e agilidade. De pé, escutou de cabeça baixa todo o sermão do abade. O que o abade sequer desconfiava aconteceu. Em um momento de distração do seu superior, Kerley tomou mão do espeto, partiu para cima do abade, aplicou um golpe conhecido como gravata e o fez, por meio de coação física, redigir sua carta de dispensa do mosteiro. O abade sabia que Kerley havia chegado ao seu limite e que dali para frente nada mais teria importância a não ser sair do mosteiro. Com o espeto apontado para seu pescoço e percebendo a incrível força que o monge alemão tinha, o abade redigiu nervosamente a carta de dispensa de Kerley. Kerley foi embora do mosteiro de Olinda apenas com a roupa do corpo. Não tinha sequer dinheiro para pagar a passagem de bonde entre Olinda e Recife e caminhou cerca de 15 quilômetros até o Palácio Episcopal dos Manguinhos, onde residia o bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Sebastião Lemos. É impossível entendermos por completo, passados quase 100 anos, o que se deu nas dependências do Mosteiro de São Bento naqueles dias, diz aqui Ana Lígia Lira, né? No entanto, o que podemos afirmar por conhecimento histórico é que havia, sim, excessos absurdos dentro de mosteiros e conventos no sentido de promover a submissão de jovens vocacionados. Não estou aqui dizendo que fosse o caso do abade em questão, mas muitos superiores religiosos chegavam a ser mais rígidos e até tiranos do que se pode admitir ou imaginar nos tempos atuais. Antes de condenarmos a Igreja, no entanto, precisamos lembrar que a realidade da educação do período, inclusive a educação infantil, incluía coisas como palmatória, castigo ajoelhado no milho, castigo ajoelhado em pedregulhos e coisas similares, igualmente condenadas no nosso contexto educacional moderno. Não podemos julgar o passado baseado no presente e nem fazer leituras do que já foi baseado no que agora é. O anacronismo é um grande perigo para todos nós. O anacronismo é você julgar, né,
um fato acontecido no passado, pelo que existe hoje no momento presente, né? Então, nós não podemos fazer isso. Então, saindo dessa observação, nessa grande observação da autora, voltamos aqui para a narrativa, né? Dom Sebastião recebeu o jovem alemão que estava devastado pela longa caminhada. Dom Sebastião era o bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, né? O bispo ouviu toda a história estarrecido. O que Kelly havia feito era muito grave. No entanto, a coragem em procurar o superior máximo da Igreja Católica no Estado, contar toda a verdade e manifestar interesse em continuar na vida religiosa, como padre, fizeram o bispo entender que ali, na sua frente, estava um homem desesperado para exercer seus dons e que havia descoberto uma grande vocação religiosa acrescida de coragem, humildade e obediência. Por certo, Dom Sebastião deve ter levado também em consideração que ele havia vindo da Alemanha com a promessa de ter a oportunidade de aprofundar-se nos estudos e exercer a medicina no Brasil. E aqui foi colocado primeiro como professor de matemática da escola agrícola e, posteriormente, em uma função administrativa, quando manifestou diversas vezes sua insatisfação e dizia que queria atender pessoas, que seu negócio era gente, sem nunca ter seu pedido atendido. E aí a autora faz mais uma observação aqui. Imagino eu que, na perspectiva de Kelly, acostumado com o dinamismo da Universidade Alemã, pensou que encontraria ambiente similar por aqui, onde iniciaria seus trabalhos como professor de medicina veterinária e teria oportunidade na área humana. No entanto, ele não encontrou esta possibilidade e deparou-se com uma universidade que iniciou seus trabalhos de forma precária e difícil. O bispo sabiamente ponderou sobre essas coisas e mandou Kelly para a paróquia de Vila Bela, no interior de Pernambuco. Essa paróquia situa-se na cidade de Serra Talhada, né? Então, a observação minha aqui, né? Então, lá seria perfeito, né? O sertão carecia desesperadamente de religiosos, de médicos, de jovens determinados como Kelly. Por outro lado, a distância colocaria panos quentes naquele incidente e a igreja não perderia um religioso. Era o destino tecendo silenciosamente a sua teia. É isso. É a página 143, né? Chegada da família de Kelly ao Brasil em 1924. Apesar de não haver registros concretos a respeito do ano da chegada de Kelly ao Brasil, o que provavelmente aconteceu, segundo familiares, em 1909, sabe-se que o restante de sua família veio ao Brasil em 1924, quando aconteceu na Alemanha a hiperinflação como consequência da Primeira Guerra Mundial. E as coisas começaram a ficar difíceis demais por lá. Neste ano, José Kelly era padre na cidade de Serra Talhada, paróquia de Vila Bela, onde recebeu seu pai, mãe, irmãos e sobrinhos. Os Kelly eram motivo de curiosidade por parte da população humilde da região, que tinha, nos dias de feira livre na cidade, como principal atrativo turístico ir ver os alemães. A mãe de José Kelly fechava as portas da casa e reclamava baixinho que ela e sua família não eram macacos de circo. Segundo o que nos conta o senhor Luiz Kelly, o principal motivo de o seu avô ter vindo ao Brasil foi justamente
livrar os filhos de serem convocados para a guerra, já que todos os rapazes da família estavam em idade militar. De acordo com alguns registros encontrados nos anais da Assembleia Legislativa de Pernambuco, os Kerli seriam judeus de nascimento, assim como Maria, a mãe de Cristo, e assim como o próprio Cristo. Isto é o que nos aponta um texto que trata dos mortos na revolta de 1930, que resultou na queda do governador Estácio Coimbra, na qual a sobrinha do padre Kerli foi vítima de uma bala perdida na cidade de Recife, Pernambuco. Aqui, ó. Entre os 38 mortos, apenas 3 mereceram destaque dos jornais recifenses do dia 7 de 1930. Jenner de Souza, filho do doutor Mário de Souza, Amaro Bezerra de Albuquerque, filho do doutor Manuel Caetano, e uma jovem alemã. Para escapar do nazismo, Emma Gengerbach Kerli, 19 anos, chegara ao Recife em 1929. Sua família veio juntar-se ao padre José Kerli, então vigário de Vila Bela, que é Serra Talhada. Quando seus pais foram morar no sertão pernambucano, Emma ficou na casa de Carlos Lira Filho, onde aprendia português e ensinava alemão aos familiares do diretor do Diário de Pernambuco. Descendente dos Kerli, judeus, alemães, escapados da Alemanha de Hitler. No entanto, o que nos dizem os próprios membros da família Kerli é que estes são tradicionalmente católicos, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha. E tanto agora como já eram antes. O desgosto pela morte de Emma juntou-se todas as dificuldades de adaptação da família e foi o principal motivo para o pai e a mãe de José Kerli decidir retornar à Alemanha. No entanto, o patriarca não queria que os filhos o seguissem. O casal tinha 5 filhos: José, Alphonse, Karl, Alois e Emma. Pois é, só um minutinho aí, Richard. Só um minutinho aí. Existe uma incongruência aqui. Né? Emma, cuja morte se deu pela bala perdida na revolta de 30, pelo que está dizendo aqui, ela era irmã do padre José Kerli e não sobrinha, como foi dito em parágrafos anteriores. Então, é uma incongruência aí que, naturalmente, a autora deve ter visto, claro. E ela faz uma nota de rodapé aqui, né, que essas informações, entre os 38 mortos, apenas 3 merecem destaque, né? Janner, filho, Amaro Bezerra e a jovem alemã, né? Ele faz uma nota de rodapé aqui, está disponível essas informações foram encontradas aqui no site da ALEP, né? Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, www.alep.pe.gov.br, né? Então, existe aí esse descompasso, né, de informação entre o que está na Assembleia e o que foi garimpado, digamos assim, pela autora. Tá? Só para a gente registrar isso aí. Regina, pode continuar. Alois resolve tornar-se religioso no Brasil e adota o nome de Padre Luiz Gonzaga. Alphonse opta por também ficar no Brasil e aqui constitui família, dando origem à maior parte dos descendentes brasileiros dos Kerli. Karl, assim que chega à Alemanha, é convocado para a guerra, como temia seu pai.
e serve na frente russa. Saiu com vida do combate. Todas as coisas de Deus são muito preparadas. É possível que, se o padre José tivesse continuado sua caminhada no mosteiro, ou se a decisão do arcebispo de Recife e Olinda fosse mandar o jovem religioso de volta para a Alemanha, toda a sua família tivesse sido devastada pela guerra. O Brasil não foi uma escolha para os Kelly, e sim um refúgio. Foi muito importante ter, naquele momento, o apoio de uma pessoa tão influente quanto havia se tornado o padre José no interior de Pernambuco. Ele era respeitado, inclusive, por aqueles que não respeitavam quase ninguém, como era o caso dos cangaceiros e do maior líder do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Lampião, o comandante do mais famoso grupo de revoltosos que agia no Nordeste do Brasil, era considerado ainda um dos homens mais perigosos e poderosos da região. No entanto, ele mesmo se definia como um fervoroso católico e devoto do Sagrado Coração de Jesus. Há os que justificam a conduta violenta de Lampião, afirmando que ele foi fruto de um ambiente injusto e violento, já que o mesmo viu seus pais serem friamente assassinados por fazendeiros que ambicionavam suas terras. Considerando os fatos e não as razões, o que se pode dizer é que quem caía nas garras de Lampião e seu bando dificilmente saía vivo. Geralmente era torturado e executado com requintes de crueldade. No entanto, o padre Kerley, ainda não se sabe como, ganhou a confiança do cangaceiro e tornou-se um homem respeitado por ele. Sempre que podia, Lampião comungava, assistia a missas e ouvia os conselhos desse sacerdote. É exatamente o que demonstra a história contada a seguir. Então, uma narrativa aqui bem interessante, que nos presenteia, né, a Ana Lívia Lira. Esse é o maravilhoso livro. Pois bem, Maria Licor Ferreira de Lima, simplesmente Licor, era a prima legítima de Lampião, cujas mães eram irmãs. Sabedor de seu casamento, chegou Lampião no dia marcado para sua realização em 31 de julho de 23. Ao sol ardente do meio-dia, penetraram na povoação 16 cangaceiros na ativa, sob o comando de seu garboso e elegante chefe. Surpreendida, assustou-se a população. Logo correram os boatos e a apreensão era grande. Os cabras armados por todos os lados. Lampião tocando na sanfona de Raimundo do Pico, vindo de Vila Bela, especialmente para a ocasião. Chega o padre José Kerley, montado a cavalo e grande chapéu de palha na cabeça. Com a chegada do vigário, os cangaceiros, nos seus alegramentos, soltaram foguetes, salvando seu estimado amigo e conselheiro. Todos aproximaram-se, pedindo a bênção. Beijavam a mão do padre, que os abençoava e retribuía os cumprimentos, satisfeito e agradecido. Confiado no apoio e no respeito que o vigário imprimia por sua presença na terra, Alfredo Ferreira de Lima, irmão da noiva, sentindo o ambiente reinante, fora ter com Lampião, fazendo-lhe ver que não ficava bem, num dia de festa como aquele, a sua vinda com o bando assim solto, assintosamente armado, e as bicadas, bebendo cachaça, desde que chegaram. Meio agastado, Lampião olhou aflito
com o olhar desafiador e o dedo nas forças do crime. Deixe de bestagem. Eu só estou vendo você acolhendo bandido de gravata, bandido encapado. Entre os ânimos exaltados, tensões e discussões, as horas passavam e o padre José Kerley acalmando a todos. Às 4 horas da tarde, saiu o préstimo nupcial para a igrejola, com muitos convidados, fazendo par, exibindo a lordeza matuta, e ladeados de alguns cangaceiros respeitosos, chapéu na mão. A noiva, como sempre, objeto máximo das atenções, vestida de branco voile suíço, comprido véu descendo da grinalda, um primor de capela com arranjos de flores de seda branca e botão de goma. Enfim, toda linda, distribuindo sorrisos, uma graça de brejerice. Após o casamento, durante a janta, na qual estavam presentes na casa da noiva seus parentes, os cangaceiros, e o padre, José Kerley, tendo o Lampião sentado ao lado deste, que ele tinha amizade e muito o admirava, persistente aconselhava o padre: deixe essa vida. Você não é para estar nesse bando. Você não é ovelha negra desgarrada. Responde Lampião: não tem jeito não. Respondia Lampião: não quiseram assim? Mataram meus pais? Desmantelaram minha família e negócio? Querem me matar também? Vou até o fim. É o meu destino. Apesar da tensão, tudo correu na santa paz. Graças a Deus, dizia o vigário, na missa do dia seguinte, com todos os presentes, inclusive os cangaceiros, que haviam deixado as armas do lado de fora da igreja, nos a respeito. Diplomático, carismático, católico judeu. O certo é que José Kerley abraçou com afinco a segunda chance que lhe foi oferecida por Dom Sebastião Leme, em Serra Talhada. Tornou-se um padre respeitado e, pouco tempo, logo após o retorno de parte de sua família para a Alemanha, assumiu a importante função de secretário-geral do bispo de Pesqueira, cidade-sede da diocese. Era ainda uma função administrativa, mas Kerley agora desfrutava da liberdade de conversar com os pobres, de celebrar missa, de andar pelas feiras livres, embora ainda não o consultasse. A vida tranquila do jovem padre durou até agosto de 1936, quando o acontecimento das aparições em Simbres e sua designação como principal inquisidor o colocou novamente no olho de mais um furacão. Bom, finalizamos agora esta parte, né? O vídeo 8 está finalizado. Nós vamos, a partir do vídeo 9, falar especificamente do início da aparição de Simbres e a indicação do padre José Kerley como sendo o inquisidor dessa aparição, né? Como sendo a pessoa que vai fazer todas as perguntas, que vai fazer toda a investigação dessa aparição. Só lembrando que em vídeos anteriores nós já falamos da aparição propriamente dita, das perguntas que foram feitas, etc. E esse vídeo em especial, que nós fizemos agora, o vídeo 8 e o vídeo 9, vai falar mais a respeito da pessoa e do padre Kerley na aparição. Então, uma coisa foi falar da aparição, as perguntas que foram feitas, a maneira como Nossa Senhora reagiu às perguntas, coisas mais lindas vocês não podem imaginar. E só que agora nós vamos falar do padre Kerley, do padre José Kerley, enquanto inquisidor da aparição. Tá? É um outro foco. Foco na aparição, foco no inquisidor. Vamos finalizar agora com a ladainha da humildade. E sempre fazemos isso no final de cada vídeo. Ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me.
do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser aprovado. livrai-me, ó Jesus. Agora você, Regina, por favor. Do receio de ser humilhado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser desprezado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de sofrer expulsas, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser caluniado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser esquecido, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser ridicularizado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser difamado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser objeto de suspeita, Livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e opostos de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Amém? Amém. Tá, então, finalizamos o vídeo 8. A partir da próximo vídeo, nós vamos falar sobre as aparições, conforme a gente falou antes. Abração, boa noite para todos.